Olá, meus amores, meus queridos, minhas queridas. Hoje a gente vai ter aqui convidados muito especiais, pessoas que vocês acompanham aí nas redes sociais. São duas amigas nessa noite tão especial. Eu sei que todo mundo está aí um pouco angustiado. Ah, como é que vai ser o nosso projeto de lei? O que que a gente pode esperar? Enfim. Opa, Sandrinha já chegou. Boa noite, Oi, gente, querida. boa Tudo noite. bem? Vou ajustar aqui um Tudo pouquinho, fazer aqueles bem? ajustes. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos, Obrigada. vamos chamar nossa amiga e começar as Olá. apresentações. Espera aí, deixa eu ver se ela também vai conseguir. Enquanto isso, meus amores, só para dar uma introdução para vocês, a gente vai ter uma live hoje muito bacana. Eu aconselho que todos assistam, encaminhem para os grupos, porque é um assunto que é de interesse de todo mundo, né, Sandrinha? Todo E o mundo que pessoal tem tem dúvida. fibromia, dor complexa, fadiga crônica, tá? De todos que fazem parte do pacote do projeto de lei 3010. Amores, vamos começar aqui. Vamos ver se a nossa querida fibromialgia.lupus consegue entrar. Já mandei o convitezinho para ela também. E a nossa querida Sandra, da outra página muito querida, Direito da Fonte Fibromialgia, Obrigada. já está aqui com a gente. Ela que é uma mulher muito especial, que mora no meu coração e ela sabe disso, de uma humanidade, de uma bondade, de um acolhimento, de um carinho assim que não tem nem o que dizer. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço toda essa mobilização em prol da nossa luta, em prol dos pacientes, em prol de justiça, em prol de conhecimento. É isso mesmo. Sandrinha, a gente até conversou antes. Eu acho que você vai Ainda ter que está aumentar um pouquinho só o tom da voz, porque eu acho que o microfone não está ajudando muito. Mas minha querida Camila também está conseguindo entrar, querida. Estou mandando convite para você, mas não sei se não está chegando. De toda forma, eu vou continuar mandando aqui para você, tá? E a gente vai começando. Eu vou tentando. Ah, acho que deu chegou, certo. Ah, chegou, deu chegou. certo. Deu certo. Meus amores, enquanto isso dá tempo, live começando, mandem esse link para os outros grupos, para as pessoas com fibromialgia, para os amigos, para os apoiadores. Está todo mundo, né, gente, se perguntando: ah, o que que é isso? O que que vai mudar na vida da gente com a PL 3010 2019? Será que vai ser sancionada? E se for sancionada, aonde isso vai nos levar? Quais serão os nossos direitos? Então, eu estou aqui, já fiz a apresentação da Sandrinha, querida, e a não menos querida Camila também, que eu tive, assim, o prazer e a alegria de conhecer uma pessoa também iluminada, maravilhosa, na luta com a gente também. Camila é Batalhadora. advogada, a Mila é advogada e Sandrinha, acho que dispensa também as apresentações, mas ela era Abrafibro há 16 anos como influenciadora de saúde. Vocês devem ter visto muito da luta. Então, hoje a gente vai conversar para poder trazer um pouco da visão de saúde, né? Porque a gente não pode falar visão médica, e vamos trazer a visão também jurídica e vamos trazer as opiniões também, tá? A gente vai fazer a leitura da lei. A gente quer estar aqui, gente, essa noite, para que vocês não fiquem aí feito doidos, perguntando para todo mundo o que que mudou na lei. Ah, e o que que vai acontecer? Vou ajustar aqui a altura, tá, gente? O que que vai acontecer? O que que deixa de acontecer? O que que é real? O que que não é? Gente, aproveitem esse momento, sabe que a gente está ofertando aqui o nosso tempo, é gratuito, é para que vocês possam tirar as dúvidas. Esse é o nosso Então, objetivo, né, meus amores? Vocês querem também exato. fazer uma apresentação de vocês? Ou já podemos começar? A Sejam muito Sônia, a Sônia está bem-vindos. perguntando, a Sônia ela é nova aqui, está perguntando se pode contar conosco. Tem alguma Lógico, dúvida? lógico, lógico, Tem para poder. dúvida alguma, querida? A É, Sônia Gerstein. A gente costuma dizer nada sobre nós sem nós, né, exatamente, Sandra? É isso Né, mesmo. Renata? E exatamente. juntas, juntas sempre.
somando força, união. A gente chegou onde a gente chegou até agora por isso, né? Exatamente. Exatamente. Vamos lá? Meus Então, amores, o assunto é longo, nós dividimos mais ou menos o tempo, então desculpem que a gente vai dar uma pincelada se ficar dúvida, também no final vai ter um espaço aberto para as perguntas, tá? Bom dia. eu só queria colocar um adendo, lembrando que como o Instagram não deixa por muito tempo a live no ar, devido ao tempo de duração, nós temos um canal no YouTube, chama Movimento Fibro BR. Fibro BR tudo junto, tá? Então, depois que essa live acontecer, esse mesmo vídeo vai para lá. Quem quiser assistir, é só acessar Movimento Fibro BR, tá? Fibro BR tudo junto, tá bom? É simples assim. E pode deixar perguntas lá, o que nós soubermos a gente responde, o que a gente não souber a gente vai atrás de especialista para responder, tá bom? Sandrinha, não nos poupe da sua voz maravilhosa, porque o microfone ele sempre fica um grau a menos. Mas aí dá para todo mundo ouvir bem. Eu vou falar mais alto, então. Vou falar. Lembrem-se que as dúvidas não são consultas particulares, tá? Porque cada caso é um caso. Nós não temos como saber se você pode ou não pedir auxílio-doença, se você pode ou não se aposentar, porque não é o nome da doença que traz esses benefícios, ok? FibroEU só separa o movimento e FibroBR, tá? Movimento, espaço, FibroBR, tá? Por favor. É que FibroEU colocou por escrito o nome do nosso canal lá no YouTube, tá? Uhum. A minha querida Pri, que eu falo que é minha filha, que ela é novinha. Muito obrigada pela moderação. Obrigada. A gente precisa disso, sim. É assim que se faz. Obrigada. Bom, antes de mais nada... nada sobre nós sem nós. Gostei. Isso aí. Gente, antes de nós falarmos alguma coisa sobre os direitos, que muitos têm perguntado, muitos querem saber o que vai mudar, o que pode acontecer. Antes de qualquer coisa, eu preciso apresentar para vocês a Lei Brasileira de Inclusão, que é a chamada Lei PCD, ou a Lei 13. Eu falo desse jeito porque ficou fácil para eu decorar, tá? E o número da lei é 13146/2015, tá? Eu falo desse jeito porque ficou fácil de eu assimilar. 13146/2015. Essa lei completou 10 anos, tá? Este ano, e ela foi criada para assegurar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, PCD, visando sua inclusão e cidadania. Ok? Enquanto adaptação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, essa lei aborda acessibilidade em diferentes aspectos. Lembrando que acessibilidade não é uma rampa, não é uma escada, não é isso acessibilidade. Não é só isso. São condições de trabalho de acordo com o quadro de cada pessoa com deficiência. Ok? Diferentes aspectos da sociedade, tá? São elas na saúde, na educação, tecnologia, mercado de trabalho, tá? Assistência social, transporte, entre outros. Nós já sabemos que essa lei beneficia em quaisquer área, ela causa maiores impactos e como se manter aderente a essa legislação. Então, vamos lá. A lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, ela beneficia milhões de brasileiros, tá? Ela foi essencial para impulsionar e ampliar o olhar sobre milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência.
Eu vou definir daqui a pouco o que é deficiência. Prestem atenção, se precisar, anotem, ok? Posso fazer um adendo? Gente, as Pode. lives, pessoal que já assiste, pega caneta, papel, porque é coisa importante, depois vocês vão esquecer, tá? Exatamente, tá? Que são ainda negligenciados pela sociedade. Porém, a Lei Brasileira de Inclusão vai além de apenas mudar o conceito de deficiência. Ou seja, a partir de 2015, existe um novo conceito para a palavra pessoa com deficiência. Por isso, inclusive, a mudança do símbolo da cadeira de rodas do bonequinho, tá? Porque aquilo engloba uma série de outras deficiências e não só físicas, ok? Assim, com essa lei, passa-se a respeitar verdadeiramente os direitos das pessoas com deficiência. Entendam, o que eu estou lendo é o que diz a lei. Para que ela entre em prática, ela entre em vigor, também depende da sociedade, tá? Ela também assegura que as pessoas com deficiência possam exercer tarefas e atividades em igualdade de condições, sem exclusão, discriminação ou preconceito. Tá? Antigamente, existia a visão de que deficiência era uma condição, normalmente física. Normalmente, não era exclusivamente, tá? Hoje, essa lei traz uma perspectiva diferente sobre a definição da palavra deficiência. Afinal, atualmente, esse conceito é entendido como uma questão relacionada aos espaços físicos ou sociais, que não estão aptos para recebê-las de forma adequada. A Lei Brasileira de Inclusão veio para mostrar que deficiência está, na verdade, no espaço que ocupamos. Ele é deficiente. É o espaço que é deficiente. E não as pessoas. Isso é a lei que diz, tá? Não sou eu. Deficientes são as cidades, as empresas e a sociedade que não oferecem condições adequadas. A LBI vai além e vai mudar o conceito de deficiência, assim como essa lei passa-se a respeitar verdadeiramente os direitos das pessoas com deficiência. Ela também assegura que as pessoas com deficiência possam exercer tarefas e atividades em igualdade de condições, sem exclusão, discriminação ou preconceito. Qual a definição de deficiência? Vamos lá. Alguém sabe? Legal perguntar. Alguém sabe? Digita aí pra gente. Alguém conhece? O que você acha que seja deficiência no seu conceito? Vamos lá. Responde aí. Eu vou começar bem devagar para ver se alguém acerta, hein? Ah, você escreveu. O artigo 2º da Lei 13.14.6/2015, ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão, considera-se pessoa com deficiência. Ninguém respondeu até agora. Aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso chama-se um trabalho equitativo. O que é isso? A minha necessidade para enxergar além do muro pode significar que eu preciso apenas subir num banquinho. Porém, existem outras pessoas que precisam subir num banquinho com 3 degraus. Em outras, ela precisa apenas ficar de pé ao lado do banquinho. Ela já enxerga. Então, elas precisam ser tratadas de acordo com a necessidade de cada uma delas. Tá? Ficou claro isso? Então, agora eu vou passar.
Conseguiram anotar, gente? Isso é muito importante, a definição. Anotem, tá? Tá? Aonde entra a fibromialgia na LBI? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, porque a LBI tem 146 artigos. Eu não vou fazer leitura aqui. Quem estiver interessado em obter a lei, pode procurar na internet, tá? Tá lá. Procura lá, Lei Brasileira de Inclusão. Super fácil. Uma dúvida que muita gente tem é se deficiente trabalha, e sim, trabalha, lógico que trabalha. Eu conheço vários. Vamos lá. Onde entra a fibromialgia na LBI? No artigo 3º, por exemplo, para fins de aplicação dessa lei, consideram o inciso 9, está escrito, pessoa com mobilidade reduzida. Aquela que tem, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Nós estamos algumas cidades já têm a fila preferencial, não sei se vocês se lembram, nós estamos incluídos no quadro onde estão todos essas pessoas, os idosos, a gestante, pessoa com criança de colo. Nós estamos, quem tem o símbolo da fibromialgia, normalmente está lá junto, tá? Então, gente, tem muito a ver. Agora, eu queria que vocês prestassem mais atenção ainda, com foco, tá? No artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Brasileira de Inclusão. Vocês vão entender por quê. Sobre a avaliação da deficiência. Quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. O que significa isso? São vários profissionais habilitados, capacitados, que vão se comunicar entre si para decidir sobre um caso. Tá? Isso é interdisciplinaridade, ok? Para que juntos cheguem a um consenso sobre aquele caso. Tá? Eles precisam obter um consenso. Tá? Então, interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição da sua participação na sociedade. Tá? O Poder Executivo, isso é muito importante, gente. O Poder Executivo, ou seja, o Presidente da República, criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Criará. Quando a lei foi instituída, não havia. E ainda não há. Tá? Vocês vão ver sobre isso mais tarde. Há um outro ponto também, que é muito importante lembrar, que o profissional que vai lidar com essa área, ele precisa estar capacitado, ele precisa conhecer de avaliação biopsicossocial. E isso, agora, quem vai falar depois sobre esse tema, é a nossa amadinha Renata, tá? Agora eu passo a palavra para a doutora Camila, nossa advogada amor, professora. Eu sempre falo, professora advogada. Mas eu investi um pouquinho. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi dito até agora, tá? Deixem suas dúvidas para a gente responder, tá bom? Vamos lá? Obrigada. Eu vi alguém perguntando como a fibromialgia se encaixa aí.
E para corroborar, né, para colaborar com o que a Sandra falou, o que eu posso falar é o próprio, o artigo 2º, né? Ele é tudo, toda e qualquer condição, toda e qualquer condição. Na verdade, gente, a gente não precisava ficar legislando sobre doença A ou B, né? Se a LBI ela fosse cumprida à risca, a gente teria, já tivesse uma avaliação biopsicossocial já regulamentada, Em a vigor? gente não precisava em vigor, a gente não precisava estar aí com o legislativo lotado de doenças, porque doenças raras são muitas, né? E outras doenças também. Então, existe lei sobre lúpus, lei sobre fibromialgia, lei sobre diabetes, e assim vai num conjunto todo. Então, assim, a própria LBI, ela nos garante isso. Mas, infelizmente, tem que se legislar muitas vezes para deixar isso claro, né? Porque quando a coisa não funciona, a gente recorre a outras vias, e foi o que a gente fez na busca pela lei federal. Então, eu só queria começar aqui a minha fala pedindo o seguinte: quem já leu a lei que está no Senado, me dá um joinha aí, por favor. Vamos lá, eu vou dar alguns segundinhos para quem já leu, me dá um joinha aí de resposta. Quem já leu? Quem Acho que conhece o ninguém. PL 30, quem conhece, Quem já leu o PL, né? 3010/19. Acho que ninguém, Né? gente. Tem um sim, Ninguém. o Itamar Tem? sim, Tamar falou tem. que sim? Ah, ele mandou um joinha, verdade. Teve outra, fibromialgicos, ó, fibroeu, muito bem. Tá, então vamos lá. Na verdade, essa lei, eu vou ler um pouco na íntegra, porque eu vou comentando ela com vocês. Ai, vai ser chato, Camila, mas é necessário, tá, gente? A gente até acordou isso na elaboração dessa live, né? Mas eu prometo não ser chata com isso. Vamos lá. Ela altera a Lei 14.705 de 2023, já sancionada pelo presidente, né? Para prever um Programa Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa cometida por síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica, ou por síndrome complexa de dor regional ou outras doenças correlatas. O artigo 1º, o artigo 1º, a Lei 14.705 de 25 de outubro de 2023 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 1º A, 1º B e 1º C. Artigo 1º A. As ações de que trata o artigo 1º dessa lei deverão ser promovidas no âmbito de programa de abrangência nacional com as seguintes diretrizes: atendimento multidisciplinar. Vou falar sobre isso. O que é o atendimento multidisciplinar? É o que a gente precisa dentro da fibromialgia, né? É o direito desde o médico, a fisioterapia, a atividade física, ao acompanhamento com psicólogo, né? Então, isso é o atendimento multidisciplinar. Nós sabemos que só o farmacológico, ele não nos ajuda. São vários os tratamentos, né, que se integram para nos ajudar, não a curar, mas ter uma qualidade melhor, tá, gente? Por exemplo, eu faço e hoje eu estou aqui com muita dor. Então, assim, é para ajudar. Bem, participação da comunidade em sua implantação, acompanhamento e avaliação. Terceiro, disseminação.
3. Disseminação de informações relativas às doenças de que trata o artigo 1º dessa lei e suas implicações. Teve várias pessoas que deixaram lá no comentário, até uma aqui do meu estado, Espírito Santo, de Guarapari, e que ela falou assim, poxa, mas aqui a lei estadual não está sendo respeitada, não tem conhecimento. Gente, unidades de saúde, muitas vezes você chega e eles não sabem o que é fibromialgia, né? Não sabem o que é fibromialgia. Então, quando a gente tem essa lei federal, ela está vindo de cima para baixo. A gente costuma dizer que é uma lei, no direito, que é uma lei maior, né? E vai vir lei estadual, vem a lei municipal, e é mais fácil a gente começar a cobrar com mais força, com mais precisão. E se você tem a lei estadual, cobre. É isso que a Sandra falou, cobre. Ah, mas eu vou cobrar como? Eu fui lá e ninguém... Ministério Público, tá? Acione. Ouvidoria. E isso aí, Secretaria de Saúde, bate lá, leva a lei debaixo do braço, ó. Muitas vezes eu fiz isso, gente. Eu fiz isso em estabelecimento. Ninguém morde, não. Ninguém vai me morder, não. Eu fiz isso em hospitais, tá? Então, porque você fala, não, tá aqui, é meu direito. Ó, eu tenho um laudo. É lei. A lei tá aqui para ser cumprida, tá? Depois nós temos aqui, eu parei no 4, né? Incentiva a formação e a capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa acometida pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei e seus familiares. Aqui é a informação. E a capacitação dos profissionais. Então, aquele que vai te fazer o atendimento na unidade básica, ele vai ter que estar capacitado para te receber, para conhecer o que é a fibro. E respeitar antes de tudo. Porque muitos casos eu já recebi de pessoas que precisaram de atendimento, muitas vezes médico, muitas vezes até do próprio SAMU mesmo, e teve problema, né? E a gente sabe que a gente tem direito em leis estaduais que já estão aprovadas e galgamos por isso, né? Buscamos isso com a sanção do presidente, tá certo? Depois nós temos aqui o inciso 5, estímulo à inserção da pessoa acometida pelas doenças, do que trata o artigo 1º dessa lei, no mercado de trabalho. Gente, eu quero deixar isso aqui muito claro mesmo. Em todas as andanças, que foram muitas, procurando ajuda para essa lei chegar onde chegou, né? E com políticos, com sociedade, com classe médica. Uma coisa que sempre me deixava muito triste é que as pessoas associavam a nossa condição a querer deficiência para não trabalhar. E isso nós não podemos deixar que isso soe desse jeito. Que isso que apareça dessa forma. Sabe por quê? Porque o que a gente não consegue trabalhar é porque as condições de trabalho, elas não estão, como que eu posso dizer, adequadas. Então, assim, quando coloca a gente no mercado de trabalho, a gente vai entrar como cota aí de PCD, e a gente já vai mostrando a nossa condição. Isso não quer dizer, gente, nós temos várias pessoas, eu trabalho com dor, mas eu busquei, né, luto pela redução de jornada, porque é a condição que a gente vai se adequar ali dentro. Então, uma lei federal, ela vai nos proteger, ela vai nos garantir isso. Por isso que nós não podemos nos calar e pedir a sanção dela, sim, tá? Depois o inciso 6 aqui, estimula a pesquisa científica que contemple estudos epidemiológicos para dimensionar
a magnitude e as características das doenças de que trata o artigo 1º. E parágrafo único, para cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, com preferência por aqueles sem fins lucrativos. Camila, o que é isso que você leu? Deus me livre. O que eu li, na verdade, é o seguinte: ela quer incentivar a ter mais estudos sobre a fibromialgia, e a gente precisa, tá? Eu costumo conversar com muitos médicos da página e eu costumo falar o seguinte: parece que as coisas pararam no tempo, chegaram a uma conclusão da fibromialgia e a gente vê avançando em muitas outras coisas e a gente vê que a fibro está parada. Então, quando houver isso, esse incentivo, o que é essa parceria? Essa parceria são com as universidades, né? Trazer elas para perto para participar desse estudo, né? Essa busca do que de estudos baseados em artigos científicos, estudos verdadeiros, estudos que não são de achômetro, né? Estudos verdadeiros. Isso que a gente precisa. O artigo 1º-B fala que o Poder Executivo poderá promover estudos para a elaboração de um cadastro único. Olha que maravilha, gente. O cadastro único que fala aqui das pessoas acometidas pelas doenças de que trata o artigo 1º, que contém informações sobre as condições de saúde, as necessidades assistenciais dessas pessoas. Aí é o que a Sandra falou. A avaliação que vai ser feita aqui, a Renata vai entrar melhor nisso, vocês vão perceber que cada pessoa é única. A fibromialgia, nós sabemos o que é. Mais de 100 sintomas. Mas cada pessoa tem como diz, um roteiro. O remédio que serve para mim não serviu para Sandra, o remédio da Sandra não serviu para Renata, e assim sucessivamente, porque cada um é cada um. Às vezes, o que me ataca mais é a síndrome do intestino irritado, a ansiedade, a depressão, né? E são outros sintomas, mas é a fibromialgia. Então, assim, por isso que vai... E qual o impacto disso na minha vida, no meu dia a dia? Então, a carteirinha vai também conseguir colocar uma estimativa de quantas pessoas tem no Brasil acometidas, em cada estado, e um cadastro único para parar com esse negócio de carteirinha para cá, carteirinha para lá, lei de carteirinha no município, lei de carteirinha no estado. Pode fazer uma carteirinha única, tá? E sem custos, tá, gente? Porque basta fazer um cadastro, mandando seus exames, e ali fazer uma coisa que a gente possa imprimir, igual existe a identidade, existe a CNH, e pode ser até pelo próprio Gov ali. Isso é sugestão, tá, gente? Eu tô até ajudando, né, Sandra? Bem, depois a gente tem... Aí vem as condições de saúde, as necessidades assistenciais dessas pessoas, os acompanhamentos clínicos, tudo que ela foi médico, porque quando você for de um estado, eu viajei, ali tem tudo que você já usa, tudo que você tem. Isso é unificar, para saber o que você toma, o que você usa. E agora a gente chegou na parte fundamental. O artigo que é base de tudo, é a luta e vai ser o grande desafio para a gente. A luta vai continuar por causa disso aqui. O artigo 1º-C fala a equiparação da pessoa cometida pelas doenças de que trata o artigo 1º dessa lei. A pessoa com deficiência fica condicionada à realização da avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional, que a Sandra falou, que eu nem preciso dizer, interdisciplinar, porque a multiprofissional é todos ali no mesmo objetivo, e a interdisciplinar é cada um falando na sua área, né, do que você tem.
que considere os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho das atividades, a restrição da participação da sociedade, nos termos do artigo 2º da LBI, que Sandra falou. Então, gente, não basta ter um CID. Eu quero deixar isso muito claro. Não basta você chegar aqui com um papel dizendo que você tem fibromialgia, CID da fibromialgia, e você vai garantir que você vai ser enquadrado na questão de deficiência, tá? Então, isso é muito importante. Mas, Camila, como será isso? Bem, Sandra já explicou que vai ter que ser feita uma avaliação biopsicossocial prevista na Lei Brasileira de Inclusão. Todavia, essa avaliação ela ainda não foi regulamentada desde 2015. Mas ela está sendo estudada, né, Sandra? Ela foi feita, fechou agora. Relatório final. Foi o relatório final. E dizendo como será. Infelizmente, nessa avaliação, não participou, não foi ouvido nós, porque a gente não era ainda considerado pessoa com deficiência, ainda não somos, né? Nem cogitado. Nem cogitado, então não nos ouviram. Como falar, colocar uma coisa lá que se não nos ouviram? Então, assim, a gente vai ter que ficar de olho para a gente futuramente, né, lutar por isso aí, para que isso seja enquadrado na nossa condição. Então, vocês viram eu mostrando o que a Sandra falou, eu nem preciso citar, mas a lei que eu li, elas se complementam, tá? Elas têm muito a ver uma com a outra. Então, a LBI, ela nos garante muita coisa, e essa lei, né, que está a 30/10, que está para ser sancionada, o presidente, as pessoas me perguntaram, prazo, né, o presidente tem aí 15 dias úteis para se manifestar, para sancionar por inteiro, ou vetar alguma parte, e se ele vetar, cabe a derrubada do veto, né, e volta para lá para ser para derrubada do veto, e se Deus quiser vai ser sancionada, e aí 180 dias, que é o último, o artigo 2º que vem falando depois, né, que ela entra em vigor a partir de 180 dias da publicação dela no Diário Oficial. Em 180 dias ela entra em vigor. Mas nós vamos ter esse desafio, tá, gente? Então, assim, eu quero deixar bem claro que é uma vitória, né, chegar onde chegamos, mas teremos grandes desafios, tá? Os desafios serão gigantescos, e se a gente falar dos pontos positivos do PL, eu não preciso nem entrar a fundo, né? Nós temos aí o tratamento multidisciplinar, nós temos aí o reconhecimento, ensinar nas unidades de saúde, onde tem desinformação, o que é a fibromialgia. E lembrando, gente, que nos últimos anos nós começamos a ter mais visibilidade por causa da nossa luta. Quando a gente começou a abrir a boca, ir para lá e dizer, igual a Renata fez hoje, tá, Renata? Com louvor, né, te aplaudo, porque na sua condição, você estava ali fazendo o quê? Mostrando a nossa realidade. Mostrando nossa realidade. Gente, eu trabalho, e a primeira coisa quando eu chego no meu trabalho, eu sempre falo, como é que você está? Eu não tenho vergonha de dizer que eu não estou bem. Não, eu estou com muita dor, mas eu estou aqui e vou tentar. Tá? O que a Renata fez hoje? Gente, eu não estou bem, mas vamos aqui, eu vou falar com vocês. E nós não temos que ter vergonha de dizer o que a gente sente,
que a gente não tá bem. Teve uma postagem na página fibromialgia.lupus, que eu até comentei com a Renata e com a Sandra, que eu falo muito, que eu botei assim, naquele dia eu tava com muita dor, muita dor, muita dor. Eu fiz um post. Dor, 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 dor. Aquele dia me definia naquilo ali. E eu postei, que era o que eu estava sentindo. E eu botei. Hoje eu me encontro desse jeito. Outro dia eu estava cansada de estar cansada, de sentir tanta fadiga. Eu coloquei. Porque a gente não pode ter vergonha de lutar e de dizer o que a gente sente. Eu não vou me adentrar mais, porque depois eu vou deixar para as perguntas, porque a Renata tem que falar também. Que eu gosto muito de falar, gente. Obrigada, meus queridos, vocês são os amores, assim, foi um presente que eu recebi ter conhecido a Sandra, que me apresentou a Camila, e para quem entrou aqui agora, gente, não sei se vocês sabem, porque o meu rosto vocês veem muito, mas o delas vocês veem pouco. Sabe aquelas coisas que a gente vê, às vezes, que se identifica muito, que parece com a gente? É do fibromialgia.lupus, é da Camila, que é nossa professora, advogada, é dela. É ela que traduz, às vezes, em figurinhas, em desenhos, em palavras, os nossos sentimentos. E da nossa querida Sandra, que vocês ficam assim, deixa eu ler isso aqui. Aí todo mundo sai mandando para todo mundo. O que está A escrito nessa informação. lei? A informação A é direto da informação. fonte, exatamente, direto da É fonte direto da fibromialgia. fonte. Faz jus ao nome, né, Renata? Exatamente. Ela bota até o QR Code para vocês entrarem, acessarem. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá para fazer essas coisas. Às vezes parece bonitinho, né? A hora que a gente entra e olha e fala, que legal, curti isso aqui. Mas vocês não imaginam o que a gente às vezes passa, porque nós não trabalhamos com isso. Isso a gente faz porque a gente tem prazer em trazer notícias para vocês, ou em fazer vocês sorrirem. Então, é por esses motivos, tá? Mas só para vocês identificarem elas aqui, tá bom? Vamos falar de uma Obrigada. parte agora. Obrigada a vocês, meus amores, pelas palavras Obrigada. tão generosas. Obrigada a vocês. Gente, ainda dá tempo. Manda o link da live, eu fiquei escrevendo aqui, manda o link da live para os outros grupos de pessoas com fibromialgia, porque a gente vê muita bobagem, gente. Vocês precisam de informação com qualidade, para que vocês se alimentem daquilo que é bom, daquilo que realmente é confiável. Vira e mexe, alguém me pergunta, fato ou boato? Posso fazer um Fato ou adendo? boato? Posso? Claro. Eu tenho lido muitos artigos em revistas online que escrevem fibromialgia poderá passar a ser reconhecida como PCD. Não é simples assim como vocês estão vendo. Então, a própria mídia está jogando notícia para chamar a atenção apenas. Tá? E isso é falso. Isso é falso. Porque depende de cada caso e principalmente dependemos da regulamentação, da avaliação biopsicossocial. Ok? Que não queremos entristecer, mas tudo indica que fique Mas na mão do INSS, né, Sandra? tudo Gente, indica. nós ficamos tristes hoje, nós conversamos nos bastidores. Puxa vida, o pessoal fazendo notícia sensacionalista só para ganhar like, curtida. Eu chamo isso de like e curtida vazia. Né? A Uhum. pessoa ganha aquele compartilhamento, mas ali não tem nada. Gente, como a gente sempre fala, se parece muito sensacional, muito incrível, muito fora da normalidade, muito fácil. Desconfie. Provavelmente não é verdade. Não vai E não é. acreditando, e E não repassando, é. né? E não é. E Pergunta para pode ser Camila. advogado, pode ser site de notícias. Gente, o que se faz hoje em dia para ganhar visibilidade, vocês não acreditam. Verdade. Tá? É isso. Isso é um assunto que dá para a gente até conversar e abordar numa outra vez, gente, porque vocês não podem ser tão inocentes, gente. Se o lanchinho parece maravilhoso demais, desconfiem. Sabe aqueles negocinho, clique aqui, aperte ali, venha para cá, que você vai ganhar uma fortuna? Provavelmente, gente, isso não é verdadeiro, tá? Mas vamos, A Fibro e eu colocou aqui, ó, a Gisele, você pode ser deficiente e eu não ser, mesmo tendo as duas fibromialgia. É exatamente isso, depende da análise
Biopsicossocial, é isso aí, tá, gente? É uma grande verdade. Então, a gente tem que estar preparado para essa verdade, para depois dizer, não, mas não falaram isso para mim. A gente, o ano passado, fez uma live, né? A gente não estava com a Renata participando, Ainda. não, ainda, mas eu não conhecia a Renata, e eu e a Sandra a gente fez e a gente falou. Desde o ano passado, a gente vem falando sobre essa situação, que é uma situação que pode acontecer, que a gente vai ter que lutar muito. Sei que é um passo de cada vez, mas que isso fique muito claro, tá, gente? Porque é exatamente assim, porque é o todo, é o social, é a conjuntura, é a sua limitação, é o que você aquilo ali está impactando na sua vida dentro de casa, no seu trabalho, na sua condição social em relação a outra. É um todo. Você vai Desculpa, entrar agora, gente, né? aproveitando só que a Camila estava falando, fibromialgia tem a ver com lúpus? Não, a fibromialgia não tem a ver com lúpus, porque o lúpus é uma doença autoimune e a fibromialgia a gente sabe que não, né? É uma síndrome, é uma disfunção, né, neural, então, assim, não tem nada a ver. Todavia, 30% das pessoas, existe alguns estudos que mostram que as pessoas que têm uma doença autoimune pode vir a desenvolver fibromialgia, como foi o meu caso. Então, tem gente que tem espondilite, e tem gente que tem artrite reumatoide, tem fibromialgia, o lúpus, o Sjögren, então, que são doenças autoimunes, mas não quer dizer que toda pessoa que tem fibromialgia vai ter lúpus, ou toda que tem lúpus vai ter fibromialgia. Não. Tanto que a minha fibromialgia é secundária ao lúpus. Então, ela veio pós-lúpus, tá? Então, não. Lúpus é autoimune, tá, gente? Fechou. Bora, Rê. Bora. Gente, dá tempo do pessoal entrar agora. A gente se prontificou a estar aqui trazendo essas informações importantíssimas. Quem não está ainda, pega caneta, pega um papelzinho, porque você vai precisar dessas informações e de uma fonte segura, tá? Vamos entrar agora na avaliação biopsicossocial. Ela é condição, né, para sermos considerados pessoas com deficiência. O que significa? Alguém sabe? Eu vou explicando, vou tentar ler. Se alguém escrever aí para mim, vai ser muito interessante. Vocês têm ideia do que é uma avaliação biopsicossocial? Porque a gente tem uma classificação internacional de doenças, que é o CID. Nós estamos utilizando muito o CID-10, né? Nós temos a evolução dos CIDs de tempos em tempos, nem vou entrar nos detalhes hoje. Mas é a classificação internacional de doenças, ou seja, o médico olha para você, por exemplo, que está me ouvindo e fala: a Adriana, a Renata, a Camila, a Sandra tem fibromialgia. Como? Através de um diagnóstico, muitas vezes, a gente sabe a realidade, que é feito por exclusão. Não é mesmo? Estou voltando porque tem gente que ainda tem dúvida nisso, tá? Fibromialgia é uma síndrome, um conjunto de sinais e de sintomas, onde o mais preponderante é a dor. É só a dor? Não. A gente Não. fala dos problemas gastrointestinais, a gente pode ter outras peculiaridades que podem variar, Cognitivo, né? cognitivas, e aí, se eu ficar falando aqui, eu sei que eu não paro. Mas tem o termo fibrofog. Ah, o que é Sim. fibrofog? Fog, essa palavra significa mesmo névoa, essa é a tradução literal. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de memória, porque não conseguimos nos lembrar de coisas recentes, de coisas que acabaram de acontecer. Temos dificuldade porque o cérebro sempre prioriza a dor em detrimento de outras atividades. E também, quando estamos dormindo, produzimos pouco um hormônio que se chama GH, que é responsável pela consolidação da memória. Mas isso fica por outra vez, para a gente entrar assim, em detalhes muito da saúde, porque vocês Sim. sabem que essa é a minha área, a saúde, e vamos já entrar
avaliação biopsicossocial. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui, eu estava dando tempinho para você escrever. Não tem como saber. A Fibroeu, a Pri, que eu brinco é minha filha, escreveu aqui. Não tem como saber. Os médicos da avaliação biopsicossocial vão avaliar seu caso e não os seus diagnósticos. Alguém mais quer dar um palpite? São a Isa, fibromialgicos de Tuiutaba, minha amiga querida. São vários médicos confirmando a fibromialgia associada a outros sintomas. Alguém quer arriscar mais aqui? Onde conseguir essa avaliação? Porque a minha cidade é muito precária. A Leila, minha querida voluntária, também que nos ajuda tanto, é a junção de vários médicos para diagnosticar a doença. Me tira uma dúvida, eu tenho fibromialgia, fui diagnosticada com artrite reumatoide, quadro de depressão, ansiedade, sofro muito com dores. Isso pode se enquadrar como déficit? A gente vai entrar nisso e explicar de uma forma bem clara, bem tranquila. Deu para todo mundo mandar os convites da live, porque a gente precisa entrar agora nessa que é a avaliação biopsicossocial. A avaliação biopsicossocial, ela engloba justamente os fatores que vão além da medicina, mas incluem a medicina. Então, nós temos vários profissionais de saúde. A gente pode ter, por exemplo, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, a assistente social, só para citar alguns, tá? Porque todos esses, dentro das suas áreas, são capazes de emitir laudos técnicos. E o que essa avaliação quer fazer, que é uma coisa que às vezes a gente ficava tentando explicar para vocês e não via às vezes possibilidade, porque o pessoal confunde muito. O pessoal acha assim, lei, vou chamar PCD, tá? Só para abreviar, lei para pessoa com deficiência, basta isso estar escrito na lei, automaticamente seremos pessoas com deficiência. Não, nem precisaria, gente, termos essa fala registrada, tá? O que a gente precisa é confirmar o que a Sandra falou aqui para a gente, que eu vou repetir, que é tão importante. O que é o conceito de deficiência? Vocês lembram que antigamente a gente via muito as pessoas, às vezes, que tinham sofrido acidentes ou que sofreram também com sintomas de alguma doença e perdiam seus membros, braço, perna, enfim, passavam por situações como essas, bem complicadas, o que o pessoal falava? Essa aqui é uma pessoa com deficiência. Tá óbvio, tá claro. Lhe falta um membro. Só que com o tempo... Pode falar. É que certos médicos falam que é uma deficiência orgânica, né? A gente fica meio assim, porque na verdade, gente, se vocês tiverem curiosidade, entrem no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia e leiam por si próprios o que está escrito lá. Então, assim, tem algumas coisas falando que é uma doença uma síndrome, onde a gente pode, com o uso de medicação, controlar os sinais e sintomas e ter uma vida com qualidade. Mas não é real. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que tem fibromialgia, que conhece alguém que tem, a gente não consegue, por exemplo, a gente fala muito assim, fulano, né, no meio da saúde, fulano é refratário a tal medicamento, ou seja, ele toma aquele remédio e não adianta nada. Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com medicação, poucas funcionam. E por que muitas vezes elas pouco funcionam? Porque a gente já utilizou tanto, gente. O nosso corpo, ele é muito inteligente, entre aspas, então cada vez ele vai aumentando o limiar da dor. É por isso também que a gente precisa incluir uma equipe multidisciplinar, porque tratamento da fibromialgia não é só com remédio, bota isso na cabeça, gente. Eu sei que é difícil, que a gente queria olhar e falar assim, nossa, mas tem uma pílula incrível que eu vou tomar e eu vou ficar assim, bonzão, boazuda, nunca mais vou ouvir falar disso na minha vida, mas não existe. E aí vem todo aquele papo que a gente sabe, de exercício físico, meu Deus, mas eu não consigo, a gente às vezes não tem condição de fazer. E aí tem outras coisas também inseridas nesse processo, que eu sempre comento um pouquinho disso nas lives, porque às vezes a gente tem uma postura inadequada, por ter uma postura inadequada, por não ter também já previamente um fortalecimento muscular, a gente projeta o ombro para frente, cabeça para baixo. Então a gente já começa a ter dificuldade na nossa própria anatomia. E aí vem fibromialgia,
E aí vem outras coisas, e tem estudos que falam também, que é importante a gente saber, que aproximadamente 1 ano antes do surgimento da fibromialgia, pode-se ter transtorno de ansiedade e depressão. Então, isso é só para dar um panorama, para vocês entenderem por que de uma equipe multidisciplinar e por que que a lei, sabiamente, está trazendo essa possibilidade de não usarmos só o Código Internacional de Doenças, de não estar escrito lá apenas fibromialgia. Porque muitos médicos, gente, e aí a gente tem médicos excelentes, e como em qualquer profissão, outros que deixam a desejar, eles não consideram deficiência a fibromialgia. Então não adianta você brigar, não adianta você lutar, não adianta você falar. O que muitas vezes adianta é você procurar um outro especialista que dê credibilidade ao que você está falando, que acredite e faça um laudo, tá? Sandra falou do conceito. O que vai ser avaliado durante esse processo de avaliação biopsicossociais? Vão ser 4 itens. Se não anotou, aproveita agora que a gente está repetindo e anota. Impedimentos das funções estruturais do corpo, ou seja, o teu corpo fisiologicamente está modificado de alguma forma em sua função. Às vezes é uma perna que não estica muito bem, às vezes é uma coluna que não nos dá sustentabilidade. Então, isso é da estrutura mesmo. Essa é a parte bem física. Segundo, fatores socioambientais e psicológicos e pessoais. Ah, isso é muito legal, porque ele abre espaço para psicólogos e psiquiatras se manifestarem e fazerem avaliação, porque aquilo que eu falei lá no começo, lembra? A pessoa pode, às vezes, ter transtorno de ansiedade e depressão associado. Então, o seu psiquiatra, o seu psicólogo pode fazer um laudo também atestando isso para você, tá? Fiquem atentos. Terceiro item, limitação do desempenho das atividades. Sabe quando muitas vezes a gente não consegue nem levantar da cama e precisa de ajuda para as coisas mais simples, né, para poder ir em algum lugar, para poder ter um apoio, uma cadeira para se sentar. A gente às vezes é limitado. O fibromialgico sabe disso. Tem hora que a gente quer ir. Ontem eu estava em casa andando, saindo de uma área da minha casa e indo para outra, que são distantes, e aí quando eu andei, eu joguei o meu corpo para frente e falei assim, o meu corpo não vai, ele não quer me obedecer. E aí você projeta e Renata, joga. Pode falar. Renata, estão pedindo para você falar um pouco mais devagar. Ah, perdão, gente, eu falei muito rápido. Foi. Quem puder, faz a gentileza, digita pra gente o que eu falei, mas eu vou repetir tudo, tá? Fiquem tranquilos. O quarto item é a restrição de participação. Ah, sabe aquele dia que é Ano Novo, Natal, aniversário, você quer curtir com a sua família, mas você não consegue? Sabe aquele momento que você quer estar trabalhando, mas você não consegue nem levantar? Isso é um tipo de restrição de participação social. Porque a gente tem que entender a saúde como um conceito mais amplo, e não só como botõezinhos que se apertam o tempo todo. Eu vou repetir, se alguém puder digitar aqui para mim, eu agradeço, porque o pessoal acho que não conseguiu anotar, eu acho que é isso. Avaliações de 4 fatores. Impedimentos das funções estruturais do corpo, primeiro. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, aí cabe aquela avaliação que eu falei do psiquiatra, do psicólogo. Limitação de desempenho das atividades, a gente pode também ter outros profissionais, como assistente social, como até um enfermeiro, gente. E o último, Terapeuta ocupacional. terapeuta ocupacional, e a restrição da participação social, que é aquilo que eu falei, trabalhos, eventos, momentos de lazer. Então, eu gosto muito de dar o exemplo também do enfermeiro, porque muitas vezes nos postos e nas unidades de saúde, é com eles que vocês vão falar. Uhum. Então, que tal eles também começarem a ter um domínio técnico para fazer os laudos? Isso é muito importante. Ele é aquela barreira de frente, ele vai estar com você, ele vai ver o teu caso, ele vai acompanhar, então ele também pode estar apto para fazer o laudo necessário, tá? Então, eu acho que vocês conseguiram entender que não é só o médico que vai muito além, e que essa avaliação é para saber se os outros problemas e questões que vão além, porque dá o diagnóstico clínico, o médico dá. Tecnicamente, não precisa nem ser só o reumato.
clínico pode, qualquer médico, gente, pode fazer um laudo médico. Você só precisa saber se ele realmente tem o conhecimento e muitas vezes até se nos apoia, porque às vezes também para fazer a emissão de um laudo que não vai te ajudar em nada, não é legal, né, gente? Bom, avaliação, então, biopsicossocial, o que que ela é? Ela é um instrumento de avaliação. A gente tem o CID para as doenças, como a gente falou agora, e a avaliação biopsicossocial, o que que é, então, Renata? Eu chego lá e peço para um amigo meu, para um colega, para alguém da unidade de saúde ir lá e preencher? Seria bom se fosse assim. A pessoa precisa ter o conhecimento técnico para fazer uma avaliação bem feita. Ele é um conjunto, esse instrumento de avaliação biopsicossocial. Gente, manda os links para os grupos, depois o pessoal fica morrendo de dúvidas, sendo que a gente está aqui voluntariamente explicando. Então, mandem, tá? E prestem atenção nisso. E anotem, pega a canetinha. A gente precisa entender que é um conceito, e muitas vezes o que entra em jogo são pontuações. Ah, então é só eu pegar um formulário desse, Renato, se você tiver para me mandar, e eu mando para esse profissional de saúde, ele preenche para mim e fica tudo certinho. Não é bem assim. Não é bem assim. A pessoa precisa ter o conhecimento técnico para preencher de forma adequada o seu relatório. Hoje a gente tem cursos que fazem isso e temos pessoas preparadas para poder emitir esse laudo, tá? O que que ele busca, que a gente falou? Ele quer identificar os pontos que vão além da doença, porque às vezes a fibromialgia, como a Sandra muito bem falou, Camila muito bem falou, às vezes a fibromialgia da Renata é diferente da Sandra, que é diferente da Camila, que é diferente da do Carlos, que é diferente da Isa, que é diferente de outras pessoas. Até porque, gente, fibromialgia muitas vezes não vem só, vem acompanhada de outras patologias. Então, isso tudo deve ser avaliado ao longo da sua avaliação biopsicossocial. Você vai levar todos os documentos que você tiver, você vai levar seus laudos médicos, exames, inclusive de outras patologias, para que seja feita a avaliação. E por ali, e através de um sistema de entrevista, e não é algo rápido de 10, 15 minutinhos, uma avaliação bem feita pode demorar 2 horas ou mais, vários desses profissionais de saúde que a gente falou vão fazer uma avaliação. E eles vão querer saber, por exemplo, a Sandra, ela consegue, por exemplo, sei lá, dançar? Ou ela não consegue? Ela consegue fazer isso de vez em quando ou nunca? E a Lavou o Camila? cabelo. Lavar o cabelo. Ela consegue ou ela não consegue? Ou ela teve até que cortar o cabelo para não ter tanto trabalho de poder fazer a lavagem? Isso acontece, né, gente? Tem hora que até eu penso em cortar meu cabelo também. Dá muito trabalho. Então, ele vai levar em conta tudo, ele vai levar em conta até se você tem condição de ter um tratamento adequado, porque muitas pessoas dispõem de aparatos que outras pessoas não dispõem. Então, a ideia é de fazer uma avaliação que seja, entre aspas, mais justa para todo mundo, entendeu? Só que, gente, entre o mundo ideal e o mundo real, existe uma larga diferença. Esse Exatamente. instrumento, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que a Sandra tão bem nos explicou, ele está fazendo aniversário de 10 aninhos, tá? E nós ainda temos dúvidas quanto a essa avaliação biopsicossocial. Então, entendam, gente, a gente não quer aqui desanimar, a gente quer animar vocês para não soltarem as nossas mãos. Por quê? O nosso projeto de lei sendo aprovado, nós vamos ter que entrar nessa fase, tá? E é uma fase delicada porque a gente precisa de toda essa equipe junto com a gente, tá? Como eu falei, é um relatório que é feito através de pontuação, é um relatório longo, extenso. Depois que esse sistema de pontuação ele é completado, os profissionais de saúde sentam, conversam, discutem o caso, pelo menos teoricamente isso seria o ideal, e encaixam o relatório um do outro. Quando o relatório é muito bem feito, normalmente um é complementar ao outro, porque eles encontram questões muito parecidas, tá? Então, não se leva em conta apenas o diagnóstico clínico, mas o que ele causa no seu corpo,
o que ele abala na sua rotina e os demais impactos que a gente falou, lavagem de cabelos, caminhar, estar presente em festas, todas as dificuldades, Trabalhar. trabalhar, bem lembrado, Camila, tudo ele quer levar em conta. E justamente por querer fazer isso de uma forma tão complexa e tão bonita, é que é difícil às vezes de ser realinhado, né? Isso não é uma coisa muito fácil. Ele leva em conta também a alimentação, se você consegue, se você não consegue se alimentar, os cuidados com o seu corpo, com higiene, lazer, tudo isso que a gente falou. E uma coisa que eu vou dar uma pincelada, o pessoal vai começar a ouvir falar, quem ainda não ouviu falar, Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF. Sim. Ué, o que é isso aí? Gente, fiquem atentos, tá? Para depois vocês não ficarem com muitas dúvidas, que é uma historinha que a gente está contando, tá? Ainda dá tempo do pessoal entrar, quem ainda não entrou. A CIF, ele é um manual. Ali dentro, o profissional que faz a avaliação biopsicossocial vai saber como elaborar a tua avaliação. Ele não é um instrumento, ninguém vai e preenche um CIF, ninguém vai e entrega um CIF. O CIF é como se fosse um livrinho, um manual que ensina como fazer e de que maneira. Ficou claro isso? Se não tiver ficado claro, pode perguntar, tá? Aquele sistema de pontos que a gente falou, levando em conta aqueles 4 itens que a gente acabou de falar. E a gente vai ter, dentro disso, aí sim os instrumentos que são a classificação, tá? A gente vai ter, é só a título de curiosidade, porque vocês precisam saber, e conhecimento também é poder, né? A gente vai ter o IFBR, por exemplo. Ele é muito utilizado para avaliação de aposentadoria. Aí sim, vão pegar o manualzinho, é só uma forma simples de explicar, Uhum. e vão aplicar ele dentro desse índice brasileiro de funcionalidade. Quem já passou por aposentadoria, provavelmente já passou por isso. E aí, lá, tudo vai ser preenchido, tá? Então, hoje, a gente tem, só na esfera federal, mais de 40 tipos, tá, de avaliação para pessoas no âmbito federal. Então, imaginem a situação. O ideal seria o quê? Unificar, ter só uma forma, um instrumento, né? E não tantas variantes. Uma dificuldade da gente conseguir o que a gente quer também são essas variantes, tá? Isso é importante que vocês saibam. A CIF, ela foi criada pela Organização Mundial de Saúde e ela fala da funcionalidade, do conceito, é aquele manualzinho que eu expliquei para vocês. E quando o profissional faz a avaliação, ele vai dizer se ela é leve, se ela é moderada, se ela é grave. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, tá? Porque Exatamente. se ele considerar que é leve, ele vai muitas vezes dizer que você está apto para o trabalho, para tudo mais, e que não precisa recorrer aos direitos previdenciários, auxílio-doença e aposentadoria. E vem o X da questão, o pessoal fala, gente, quando eu vou poder me aposentar? É só ter essa lei? Não, Conseguiram não, compreender a não, complexidade de tudo isso, de que não é não fácil, é. não é simples, não é rápido, não é automático. E o porquê da gente estar aqui, essa hora da noite, todas com fibromialgia, ouvindo isso? Porque a gente precisa que isso tudo saia do papel e vá para a prática. Então, assim, a gente pode até fazer um dia, se vocês quiserem, só sobre avaliação É, biopsicossocial, né, meninas? A gente pode falar sobre isso. Isso é muito exatamente. Sobre a importante, tá? CIF, né? Porque a avaliação, porque o tema é bem Muito Bem extenso, grande. amplo, muito bem extenso. amplo. Mas vocês já precisam ter uma noção, tá? E isso que a gente queria passar aqui hoje para vocês. Pessoal, vocês têm dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, vocês acharam interessante alguma coisa, vocês ficaram com algo que vocês não conseguiram anotar, que a gente repassa aqui rapidinho, faz um recordar e viver, para vocês não perderem essas informações, tá? Alguém quer comentar? Senão a gente vai para as dúvidas captadas já nos nossos comentários, lá na publicação, se alguém quiser. Eu vou ler rapidinho aqui o que está acontecendo. Que tristeza, né? Peraí, opa, até me perdi. Que tristeza, né? É tanta humilhação no INSS. Eu sei, gente, eu sei. Então, por isso que é bem provável, tá, que todos esses instrumentos sejam feitos, eu sei que vocês não gostariam de ouvir isso, mas por um perito.
E aí a gente tem um outro trabalho que é convencer os outros profissionais de saúde, inclusive o perito, a terem um olhar humanizado sobre nós. Porque se eles não considerarem, a lei fica bonitinha no papel e na prática você vai ter o seu direito negado. Entendem como a coisa é complexa? Entendem por que a gente fica falando, ai, fulano diz que é só clicar aqui, apertar aqui que vai ganhar uma fortuna, né? É só entrar na justiça que vai dar tudo certo, ou é só esperar a aprovação da lei? É uma coisa muito complexa. Quando a gente fala de fibromialgia, a gente fala de uma caixinha dentro de outra caixinha, sabe? Atualmente eu dou aula num curso falando sobre humanização também para alguns profissionais de pós-graduação, para que eles tenham um olhar diferenciado e se sensibilizem, escutem o nosso lado e possam começar a emitir laudos para que a gente tenha um pouquinho mais de conforto. Mas a gente tem que convencer a toda uma classe. Isso é um trabalho de uma pessoa? Não. Solitário? Mas vocês vão fazer parte disso, sabe? Vocês têm que levar esse conceito que vai muito além da falta de um membro. Nossa dor é invisível, mas ela é o quê? Ela é real, tá? Então, vou ver o que... Pode falar, Sandrinha. Tem a Viviane Santos, a minha amiguinha. Beijo, Vivi. Ela escreveu aqui, CIF, valoriza, ela é assistente social, tá? Valoriza o que a pessoa ainda consegue fazer, respeitando suas limitações, e é muito usada por assistentes sociais, fisioterapeutas e médicos para orientar atendimentos mais humanizados. Também, Vivi, também, tá? A CIF, ela tem esse papel, mas ela tem um outro, que é elaborar os laudos, né? De acordo com a capacidade de cada paciente, que não é medida pelo CID, ou seja, pelo nome da doença, tá? Exatamente. Então, seria mais ou menos isso, tá? É um outro papel da CIF, beleza, mas ela tem esse outro componente que é da elaboração de laudo, mais técnico, tá? Quem vai fazer esse laudo? Quem vai fazer esse laudo? O médico precisa se preocupar em fazer um laudo completo, porque a gente está sabendo que muitos médicos escrevem, fulano de tal está em tratamento para fibromialgia, CID-10, M79.7, requer o afastamento do trabalho por 30 dias. Por que vai requerer o afastamento do trabalho? Qual o problema de trabalhar? Tem que estar escrito. Eu costumo dizer que o sucesso de tudo que você sente é um bom relatório médico. Exatamente. Tá? Então, é um bom relatório do seu psiquiatra, é um bom relatório do seu reumatologista, é um bom relatório do seu psicólogo, né? Porque ali, falando as suas limitações, o que está afetando no seu corpo, né? O que você tem vivido, quais as medicações que você já usou, quais as que você está usando, né? Como quais usou e não deu certo. Então, por isso que eu falei, as que já usou, as que está usando. Então, assim, tem que ser bem feito. Não adianta ter pressa para fazer isso. Isso tem que ser muito bem feito. Doutora Camila, tem a carteira de identidade PCD, vai precisar passar pela avaliação também? Olha, se você já é considerado PCD com a sua identidade, acredito que não. A não ser que seja feito alguma coisa, né, que fale uma renovação, mas assim não. Também não sabemos. Até concurso público, né? Vai precisar passar pela... Exatamente. Então, assim, a gente não sabe ainda, como é tudo muito novo, como vai ser também, como os estados vão receber a lei federal, se eles vão pedir para fazer alguma alteração, né? Então, assim, a priori, a gente vai ter que esperar um pouco para saber o que vai acontecer, tá? Então, tem muita coisa pela frente e tudo realmente está atrelado à avaliação biopsicossocial.
Então, enquanto a gente não tiver uma certeza disso aí, a gente vai estar limitada a dizer, por exemplo, o tratamento sancionado, o atendimento multidisciplinar, eu vou conseguir? Aí a gente bate, mas consegue quem for declarado como pessoa com deficiência. Então, tá vendo? Até esse tipo de coisa vai estar atrelado à avaliação biopsicossocial. Então, assim, a lei, ela está toda baseada em cima da sua classificação. A classificação de deficiência é o ponto X da questão. E pela avaliação biopsicossocial. Que Eliane, nós acreditamos, né, Sandra? Nós acreditamos, torcemos, né, Renata, que isso seja olhado com uma maneira, né, que já tem aí 10 anos, e que isso seja, que convide as pessoas que têm doenças invisíveis para fazer parte do debate, né? Já que ainda não está fechado. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando, perguntando se tem como fazer alguma coisa, se tem como evitar o INSS. Isso são suposições, não é nada certo ainda, tá? Então, assim, não trave o coração ainda por causa disso, mas, mas saiba o que a gente está tentando dizer aqui é que pode vir a acontecer. E aí sancionou, acabou a nossa luta tão em paz, agora a gente pode entrar pedindo aposentadoria por invalidez, né? Porque por deficiência também é um pouco mais complexa, né? Então, assim, porque você tem que ter 15 anos, né, provar, pelo menos naquela condição, e isso também você vai ter que buscar para provar isso aí, através de laudos e tudo mais. Então, assim, o que a gente quer dizer aqui é que nós temos que estar totalmente cientes do que pode acontecer, tá? E tudo vai depender dessa avaliação. deixa eu só fazer uma complementação. A Adriana Tornelli está perguntando, essa avaliação pode ser feita particular? E aproveitando, a Eliane Maciel, ela pergunta, quem vai fazer essa avaliação? Eu já respondo as duas. A avaliação particular é feita pelo seu médico. A avaliação biopsicossocial oficial, vamos separar as duas coisas? Acho que estão confundindo, tá? A avaliação que o seu médico vai fazer é o que eles chamam de médico assistente, tá? O seu médico, o seu psicólogo, o seu psiquiatra, seu fisioterapeuta, tá? E todos os outros demais profissionais que acompanham o seu caso. É como se você juntasse o laudo, tá? Só que o laudo tem que estar completo, com todas as suas dificuldades diárias, ok? Isso aí você tem que ter. Isso você vai ter que ter. Porém, a outra avaliação, que é a avaliação biopsicossocial unificada, ou seja, vai trabalhar do mesmo jeito em todo o país, ainda não foi regulamentada. É isso que nós estamos discutindo. Porque o PL 3010, ele institui que para ser reconhecido como PCD, é preciso passar pela avaliação biopsicossocial. Essa avaliação biopsicossocial que está na Lei Brasileira de Inclusão, ela é que não foi ainda regulamentada. Ok? Então, se o PL for aprovado, vamos dizer, amanhã sai a aprovação do PL. Nós vamos ganhar, mas não vamos levar. Por quê? Porque não tem avaliação pronta. Não, o governo não regulamentou, não disse como é que isso vai funcionar. E isso já faz 10 anos. Conseguiram entender agora? A avaliação particular do seu médico do SUS, seja lá qual for, é uma. A avaliação biopsicossocial unificada, que é para reconhecimento como PCD, é outra, que vai usar os documentos que você conseguiu levar para essa avaliação biopsicossocial. Ok?
Conseguiram entender agora? Tá? Então, essa avaliação biopsicossocial unificada que fala na Lei Brasileira de Inclusão é que ainda não foi regulamentada. 4 governos já passaram, desde a implementação da LBI. Ai, eu Nenhum gostei, deles. Sandra. Fibro e eu, ó, eu tenho que cortar você um pouquinho. Fibro e eu, e botou assim, da próxima vez eu vou obrigar os políticos a chamarem vocês para escrever a lei com eles. Adorei. Em alguns momentos a gente já fez isso, viu, Pri? Já Ai, aconteceu. ai. Muitas vezes, né, menina? Muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. Tem hora que eu vejo também algumas coisas, complementando, mas só fazendo um adendo, coloca lá na lei. Não essa, tá, gente? Em leis municipais e estaduais. Que o diagnóstico seja feito pelo reumatologista. E nem reumatologista no município. Quem vai fazer esse É. laudo? Ninguém, o fantasma, o ghost. Da ópera. Da ópera. Da ópera. Então, assim, eu acho que lei boa, lei construída com a pessoa que tem fibromialgia, né, meninas? Eu acho que isso que é a Sim. lei boa. Mas a nossa lei 14.705 já coloca que nós devemos participar das políticas desenvolvidas. Uhum. Já está na lei. Então, se quem quiser pode participar da sua comissão de saúde da sua cidade, do seu estado, pode ir lá conversar com o seu vereador, pode ir à Secretaria de Saúde conversar com o seu secretário, tá? Eles não mordem. Eles não mordem. E se morderem, denuncie. Vai para a delegacia, vai todo mundo para a delegacia. Vão morder. Eu acho muito mais fácil conversar com eles, às vezes, do que até a gente nessa luta engajar todo mundo. Ah, luta engajar todo mundo. Muitas vezes, né, meninas, eles ficam esperando, cadê o movimento, gente? Vamos junto? E aí não vamos junto. E aí a gente não consegue o que a gente tanto quer. A gente É precisa verdade. se unir. Igual essa live. Muito legal. Teve um momento que deu 106, mas não era para É, estar assim, estourando, gente. Todo mundo querendo é. saber. Aí termina a live, aí uma pessoa que não tem, às vezes, muito conhecimento, por N motivos, aí pergunta para outra que também não sabe nada. E aí vira meio fake news, não de propósito, mas por, às vezes, até inocência. Aí vai repetindo um troço que não é verdade, cria uma expectativa irreal. E tem uma coisa também sobre expectativa irreal que eu queria falar com você, a avaliação biopsicossocial. Perguntaram Vai Espera só um explorando o pouquinho. o tema. número da lei 14.705, tá? É, o Que é número a da lei lei que a Sandra falou, o número da lei, tá? Quem Ah, quiser tá. anotar aí, de Tá. 2023. Vou e a fazer um LBI, recordar. Vou e fazer a um LBI recordatorio. é 13.14.6/2015. Conseguiram anotar, gente? Nós falamos sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Nós falamos sobre o que é o conceito de deficiência, que é o conceito amplo, que vai muito além das funções do nosso organismo, ou seja, da estrutura e do diagnóstico médico. Nós falamos, fizemos a leitura da lei nos seus pormenores, aqui explicamos tudo direitinho, explicamos que precisamos da participação social, explicamos que tem algumas palavras-chave que falam de igualdade, falam de discriminação, de atendimento prioritário, porque às vezes para a gente é difícil ficar até muito tempo em pé, e fala da acessibilidade também a todos os serviços, do atendimento multidisciplinar. Estou repetindo que a gente já falou isso com muitos detalhes, tá? E a gente já vai ter que, daqui a pouco, partir para a finalização, senão a live não fica salva, é uma coisa do próprio É. Instagram. A gente passa de 1 hora, eu já sofri com isso, tá? Ele não Uhum. grava. A gente falou dos Já profissionais passou de faz saúde. tempo. Já passou faz tempo. Eu estou até preocupada. A gente falou dos profissionais de saúde, médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e tantos outros. A gente explicou que uma coisa é o laudo médico com CID escrito fibromialgia, CID 10, 79.7. Outra coisa mais complexa é a avaliação biopsicossocial, que leva em conta tudo que a gente falou aqui, impedimentos e funções estruturais do corpo, fatores socioambientais, limitação no desempenho das atividades e a própria restrição na participação. Estou indo rápido, porque a gente já tem que realmente finalizar, senão quem quiser assistir depois não vai conseguir. Meninas, vamos fazer Não, um bate-pronto? vai conseguir porque nós estávamos no YouTube. Ah, tá. Mas vamos fazer um bate-pronto de pergunta e resposta?
2 minutinhos cada uma para a gente já encerrar a live. Quer pegar as respostas que a gente já tinha primeiro, Sandrinha? As Sim, perguntas, vamos lá. aliás? Então Vamos tá. lá. Vamos lá naquele bate-pronto, rapidão. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Bom, você está perguntando se o PL vai ajudar a aposentar. Tenho hérnia, tenho fibromialgia, a cada dia está mais difícil. Em resumo, é isso. Vai ajudar a aposentar o PL? O que vocês acham? Alguém quer escrever? Depois de quem já acompanhou aqui desde o começo, vocês acham que ajuda? Acham que não ajuda? Quer responder, Sandrinha, já enquanto o pessoal fala? Não, não vai. Por enquanto, não. Tá? Os motivos é porque não é o nome da doença que vai fazer a aposentadoria. Aliás, nem hoje é. Tá? Atualmente, a Adriana Tornelli já respondeu, a Alessandra dos Reis também já respondeu, não. Fibromialgia Tatuí também, não. Exatamente. A Cleide Vieira Bosco também, não. Tá? Teve outra pergunta aqui, acho que a gente pode passar adiante dessa. Ó, minha dúvida é somente para saber e se o PL for aprovado, será só para esse mandato do presidente ou para todos que vierem? Uma lei aprovada é para todos, tá, gente? Não é só para aquele tempo do presidente, não, tá? Porque ele já sai, só entende isso. Não, a lei aprovou, ela fica, tá? Até ser Revogada, né? revogada e surgir coisa melhor, porque eu sempre penso no melhor, tá, gente? Otimismo total aqui. Esta lei fala sobre imposto de renda para não haver desconto para ajudar nas medicações? Não. Olha, gente, Não. tem algumas coisinhas que a lei cita. Eu posso mandar no grupo um manualzinho para vocês com a lei completa para vocês darem uma lida. Eu acho que seria legal. O que vocês acham? Para o pessoal dar uma olhadinha. Isso. Da lei não, gente, vamos falar a palavra certa. Projeto de lei. Porque ainda não é lei. Não, a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão. Não. Essa lei, não. A pergunta é com relação ao PL sendo sancionado. É porque o PL está baseado na LBI, e a LBI faz algumas afirmações se a gente conseguir comprovar se a pessoa com deficiência. Vocês entendem, gente? É um caminho, não é uma coisa assim, prontona. Assim. Não tem nada de bate-pronto. Mas imposto de renda não, tá, gente? O rol é taxativo, tá? O que significa isso? Tem as doenças já específicas que tem a isenção. Não, nós não teremos, não. Tá? Tem, não. Minha dúvida, quantos dias o presidente tem para sancionar esse PL? 15 dias, né? Úteis. 15 dias úteis a partir do dia 7 de julho, que vence dia 25 de julho. Ele pode vetar? Sim, pode. Ele pode não sancionar e não vetar? Sim, pode. Ou seja, ele não faz qualquer tipo de comunicação ao Congresso Nacional. E o que acontece? Aí isso automaticamente volta para o Senado, e o Senado é que vai decidir se vai promulgar, que não é sancionar aí, tá? Tacitamente, né? Que a gente fala no direito. Vou fazer um bate-pronto aqui do que está escrito, tá, gente? Para a gente tentar pegar o que a galerinha também. Mas, gente, agora é aquele bate-pronto final, senão nossa live não vai ficar salva. Eu peço até desculpa a vocês, eu sei que tem muita pergunta, nós, infelizmente, não vamos conseguir responder todas. Eu acho que a gente pode também até mandar depois no individual para essas pessoas aqui, porque senão a gente não vai conseguir. Vocês deixem nos comentários, vocês podem fazer Sandra, Camila e eu, podemos todas juntas tentar responder ao final também as dúvidas, nos comentários ao final da live? Tá, sem dúvida. Sem dúvida. Manda direct também pra gente, pode mandar que a gente responde, tá? Tem muitas perguntas aqui que já foram respondidas durante a live, tá? Muitas. Tá? Muitas. Gente. Você quer complementar algumas rapidão, meninas? Aquele bate-pronto rapidão, porque aí eu já vou fechar em 5 minutinhos. Então, eu acho que você pode
fechar e a gente depois olha lá nos comentários e a gente responde via direct. Eu só Direct posso eu que deixar não dou uma conta, aqui. eu não dou conta, gente, eu tenho que ser muito sincera. Meu Eu vou dedo só. aqui, se for nos comentários, eu consigo entrar um por um e dar uma Beleza. olhadinha. Pode ser Com a ajuda comentário de também, que vocês. aí você ajuda todo mundo. Beleza. Deixa eu só complementar uma aqui. Como posso ter laudo de fibromialgia, sendo que não tenho acompanhamento médico reumatologista pelo SUS? Querem responder? O reumatologista não precisa ser exclusivamente pelo SUS, mas acompanhamento médico como fibromialgia você precisa ter. Mesmo porque se você for requerer algum benefício no INSS e não houver laudo porque você também não faz tratamento, você também não consegue. Outra aqui, Sandra. Terá alguma redução no tempo para aposentadoria? Já leciono há 25 anos e ainda tenho no mínimo 14. Olha só, se for aprovado como deficiência, é agora, né? E para que você consiga uma aposentadoria por deficiência, você tem que comprovar 15 anos dessa condição no seu trabalho. Então, se você tiver como comprovar, né, e colocar isso administrativamente, né, e aceitarem essa situação, sim, mas é uma etapa um pouco difícil, tá? Isso porque a gente tem que levar em consideração que a fibromialgia é uma coisa muito nova, tá, gente? E vai vir com cheio de muitos desafios e negativas. Meninas, Será mais alguma? aprovada aqui, Desculpa. consigo gratuidade em transporte público? Depende. Porque aí é a questão do Estado, né? Estado e município. Quem legisla sobre isso aí é o Estado. É possível aposentadoria por fibromialgia? Já Tem. respondeu. Que é o que a gente já Já falou, né? respondeu. Já respondeu. Acho que é isso. Acho que já foi isso mesmo. Aposentar mais cedo é o que a gente também já falou. Assistam novamente que vocês vão tirar as dúvidas. Se ainda restar, aí Exatamente isso. Acho que já foi. Deu para sanar bastante aqui. nós Gente, falamos no essas são as começo, dívidas. cada caso não caso. Essas são as Isso. dúvidas que já estavam nos comentários, só que a gente priorizou. Se eu conseguir ler umas 3 ou 4 aqui, a gente já vai encerrando, né? Só para ver se ficou alguma coisa, para quem está ao vivo também se sentir prestigiado. Adriana, parabéns a todas vocês pelo esclarecimento. Obrigada, Adriana. Nada. Ceissa, obrigada pela live. Obrigada a você, querida. Wanda, GG. Gratidão, nós que agradecemos, viu, por você estar interessada e que vocês sejam multiplicadores também de tudo que a gente está trazendo. Na live a gente vai Valdecira, deixar, Renata, eles estão pedindo muito o número das leis. Quando a gente deixar a live salva, a gente vai colocar lá também o número das leis, que fica mais fácil. perguntem para a gente nos comentários. A gente vai tentar, no esforço conjunto, responder para vocês na medida do possível, tá, gente? Valdeci, vou ficar muito grato se puder receber um livro. Não é um livrinho, mas se você está dentro do grupo, eu vou te mandar a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Se você não tá, clica lá na minha bio, que eu vou fazer isso aqui até amanhã, no máximo, já vou mandar para vocês. Marília, Deus abençoe vocês sempre. Obrigada, minha amiga. Gratidão. Camila, manda para o grupo fazendo um favor. Eu não sei se Camila tem um grupo. Você tem algum grupo, Camila? Não, eu tenho só a página. Ah, Eu então tenho uma tá. página, a fibromialgia.lupus. Então, meus Tá, e vocês amores, podem entrar lá e falar comigo que eu respondo. legal. Quem quiser entrar no grupo, o link está lá, eu mando ele impresso bonitinho para vocês em PDF, tá? E a Alguém falou Camila, aqui de senador. Pessoal, vamos marcar o senador Fabiano Cantarato, que está conosco nessa luta. Ele é meu conterrâneo, ele é aqui do meu estado, eu estive com ele no seminário aqui. Sandra, eu, e a gente já teve um contato já com a equipe dele sobre essa avaliação biopsicossocial, mas se eles fizessem qualquer coisa lá no Senado, tinha que voltar para o Congresso. E aí a gente não saberia o que podia acontecer, tá? Então, foi para frente assim mesmo,
e a gente crê que a gente pode, depois de sancionado, a gente pode continuar na batalha. Porque é o que a gente fala. Uma andorinha só não faz verão. Juntos somos mais fortes. Então a gente vai continuar nessa batalha aí. Isso mesmo, Camila. Eliane, obrigada pela live. Maria Rosa, perfeito. Rosilene, muito obrigada a todas. E outra Eliane também, eu quero o número das leis. Manda nos comentários quando a live fechar, que a gente vai tentar auxiliar vocês. Reiner Miriam, parabéns, esclareceu muitas coisas. Nós que agradecemos, viu, por vocês terem interesse em ouvir esse assunto, que é um assunto pesado, né, sobre lei. É. Raquel com K. Muito obrigada pela luta e esclarecimento. Obrigada a você, Raquel. Tati, Jesus abençoe vocês. Gente, leitura super Amém. dinâmica, porque estouramos o nosso tempo. Infelizmente, não vamos conseguir atender todo mundo, mas deixe os comentários no final que a gente vai tentar, no esforço aqui conjunto, responder, tá? Cleide, beleza, grata. Obrigada a você, Cleide, Eliana, também nos agradecendo. Gente, tem muito agradecimentos, tem muita gente aqui. Isso é um colírio para os nossos olhos, porque a gente está, às vezes, com muita dor, sentada aqui, né, meninas? Tendo um carinho para preparar esse momento para vocês, receber isso nos ajuda muito, inclusive, quando a gente terminar as lives, coloca os agradecimentos, tá? É tão bom, porque a gente, às vezes, né, lá atrás, quando começou o grupo, o nosso grupo do Não é Frescura, eu falava, agradeçam os políticos, agradeçam a gente, que a gente fica super feliz e fica motivada a continuar, né, meninas? E É um não é trabalho fácil, duro. gente. É um trabalho duro. Duro. Tá. Neides, há 10 anos eu consegui o diagnóstico. Essa outra questão, demora nos diagnósticos. Alessandra, só tem acompanhamento com o psiquiatra, reumato é cada hora um. Neuro, estou esperando o retorno há mais de um ano. Gente, entra no gov.br, registra uma reclamação na ouvidoria, é um órgão federal, ninguém vai retaliar vocês, porque até isso já me perguntaram, alguém vai me maltratar, alguém vai dizer meu nome na unidade de saúde, ninguém vai fazer Não, isso, gente. Ninguém, tá? E registra, olha, no dia tal aconteceu tal coisa, estou esperando há um ano. Seja assim, bem pontual, sabe? E você vai receber um retorno Detalhista. em 30 dias você vai receber um retorno, tá? O SUS quem constrói somos nós. Sara, não conseguimos trabalhar, mas o INSS também não afasta e também não encontramos remédio no SUS. Sarinha, estou devendo para vocês da última live um protocolo também de laudos médicos especiais para vocês preencherem e levarem para a Secretaria de Saúde, Prefeitura, tá? Me chama, que a gente está terminando de elaborar para dar para vocês também, tá? Deus está no controle, Marília. Gente, não vou conseguir prosseguir muito além. A gente queria muito ler todos com o maior carinho, mas a gente tem um tempo da live de 1 hora, a gente já extrapolou. Senão a live não vai dar, não. Já estamos com quase 2 horas. Cleide falou proteção dados. Acho que eu não consegui entender aqui o que é. Nós estamos com quase 2 horas, gente. A última vez que eu fiz isso, a live foi para o Beleléu. Então, eu vou agradecer a todos vocês. Eu vou baixar e jogar lá, tá? Eu vou jogar no YouTube e depois Ótimo. Tá bom? Perfeito, meninas. Que Deus Gratidão. abençoe a todos. Gratidão. Muito obrigada a todas, todos que vieram, que estiveram nos apoiando, porque isso também é uma forma de apoio ao nosso trabalho, tá? A gente está aqui sentada com dor há quase 2 horas. E o que vocês sentem conosco não é muito diferente, tá? Beijo no coração de todos. Beijo, Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos veremos de novo, tá? Tem muita coisa aí para lutar. Tá? Gratidão. Foi muito legal. Teve uma hora que teve 106, 108 pessoas, eu acompanhei, então é muita gente com sede de conhecimento. Conhecimento é poder. Então, muito obrigada a vocês. Dúvidas que não puderam ser respondidas nos comentários, tá bom? Uma ótima noite. Que Deus abençoe a cada um. Boa Beijo noite, pessoal. Beijo grande.